A gente consegue trazer para o nosso estudante a oportunidade de ele viver como um local e não como um turista. A gente quer, sim, oferecer destinos um pouco mais distintos, que o intercâmbio abre, né, possibilidades para tudo e quebra paradigmas. Muito bom. Olá, mates! Tudo bem por aí? Por aqui, começando mais um episódio do Travelcast, o podcast de intercâmbio da Travelmate. Eu sou o Regis Sá, host do Travelcast, e hoje eu estou com uma grande amiga, né, recebendo aqui a Érica Pereira. A Érica é Regional Manager Brasil da English Path. E não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta, compartilhe esse vídeo e também fique atento nas redes sociais da Travelmate. Curta as redes sociais da Travelmate para não perder nada sobre os nossos conteúdos. Boa. Querida, obrigado por estar aqui conosco. Para quem não sabe, a Érica é uma das primeiras pessoas que eu conheci quando eu comecei nessa brincadeira de intercâmbio aqui, né? Maluqueira, Nossa. Tá vendo só? Não falaremos de idade? Nunca, jamais, né? Não, se bem que meus cabelos brancos dão spoilers. Ah, imagina, super charmoso. Querida, tudo bem? Obrigada, Regis, pelo convite. Tudo ótimo. Maravilha. Prazer estar aqui com vocês. E a English Path, que não para de crescer? Que bom, né? Que loucura essa escola! O que eu não cresci, a escola tá crescendo, né, Regis? Muito bom. Tô feliz de poder, né, estar à frente aqui no Brasil, de um time gigante que a gente tem, né? E a EP, sim, tá crescendo, tá tendo assim, diversas possibilidades de destinos. E uma coisa muito legal é que a gente também tá aumentando o portfólio de idiomas, Boa, né? boa. Então, somos English Path, mas a gente, em alguns destinos, colocamos assim, a opção do EP. Então, Boa. EP Paris, EP Berlim. Então, a possibilidade dos alunos também terem outros idiomas, não só o inglês, para desenvolver. Bora começar por isso. Bora? Paris, curso de francês. Berlim, curso de alemão, né? Boa. Como que vem esse movimento de outros idiomas? Não é tão comum, né? Escolas que nascem do inglês ou que têm muitos destinos de inglês terem outros destinos também. A gente tem as escolas especializadas em francês, as escolas de espanhol e assim. Como que funciona essa maluqueira aí dentro da EP? Fala pra gente. O que é muito legal a gente explicar, Regis? A EP, ela faz parte de um grupo, na verdade. Legal. Né? Nós fazemos parte da GEDO. Então, a Global Education Group é um grupo que detém diversas universidades. Então, ela vem expandindo muito através das instituições de ensino superior. Então, onde há uma instituição de ensino superior, muito provavelmente haverá uma English Path, haverá ali o caminho, né, para trazer esse estudante uma preparação para que ele possa, de fato, ingressar em alguma dessas universidades. Então, por conta disso, essa expansão, né? E é uma expansão que a gente pode dizer que é muito consciente, né, Regis? Não é aquela expansão de abriremos uma escola em determinado destino porque vamos tentar esse destino. Não, Legal. A gente tem ali já uma instituição consolidada, um espaço físico, uma estrutura pronta, já em funcionamento, e aí a gente, tendo espaço, coloca uma English Path. Então, por conta disso, a gente tem hoje algumas universidades que entraram no grupo, que inclui a Alemanha, inclui, né, a de Paris, e aí a gente viu essa possibilidade de também ajudar os estudantes com, né, a preparação de um outro idioma. Então, em Paris está muito legal, porque a gente tem, na verdade, nos dois destinos, tanto o alemão e o francês. Então, Paris a gente tem o francês, mas em ambos a gente também tem o inglês. Tem o inglês, né? Por quê? Porque a gente também consegue trazer o mercado local. Perfeito. Então, a gente tem em Paris, parisienses, franceses, que estão ali fazendo com a gente o curso de inglês para desenvolver também o idioma. Maravilha. Então, o brasileiro, né, o outro intercambista que vá de uma outra nacionalidade também vai ter essa oportunidade de trocar, né, com um outro estudante local. Então, está sendo bem legal. Muito legal. A EP, enfim, tem vários destinos, né? E é uma escola muito nova, né? Tem o quê? 3 anos? Na parte de idiomas, eu acho que foi no meio da pandemia. Vocês são... Foi bem na saída. Assim, não, né? porque a gente vai pro desafio. Se é pra pegar, né? Se é pra fazer com um desafio, vamos com esse, né? É muito legal, Regis, porque assim, eu costumo dizer, eu entrei na EP em 2022, né? A escola, de fato, começou mesmo todo o brand, principalmente aqui no mercado brasileiro de desenvolvimento, em 2021. E aí, no comecinho de 2022, eu entrei justamente para ajudá-los nessa expansão e nessa colocação no mercado. E, Regis, olha, foi muito rápido, né? Então, a gente é muito
proud disso, porque foram, assim, né, o que a gente pode dizer que escolas que construíram toda essa, né, essa colocação no mercado, esse reconhecimento dos parceiros ao longo de 10, 15, 20, a gente fala até de escolas com 30 anos, né? A IP conseguiu fazer em 3 anos, né? Muito então, legal assim, hoje eu posso dizer que a gente está muito feliz, assim, como eu aqui no mercado brasileiro, o Edu que está comigo, me ajudando nessa expansão, o Edgar que começou, né, a montar toda essa equipe. A gente tem representantes, né, também Regional Managers, BDMs, em todos os continentes. Então, isso é muito legal, porque a gente tem na English Path hoje mais de 70 nacionalidades. Uau. É muita coisa, assim. Imagina você chegar numa sala de aula, você tem estudante do Nepal, você tem estudante do Laos, você tem estudante da Mongólia, você tem estudante do Cazaquistão. Então, são muitas, né, culturas diferentes, nacionalidades diferentes. A gente vê estudante vindo daquele país pequenininho, aquele país mais distante e tal. Então, é legal esse trabalho que a gente vem fazendo. A EP, de fato, entrou para ser uma oportunidade diferente para os nossos estudantes. A gente quer, sim, oferecer destinos um pouco mais distintos, localizações um pouco diferentes, né? Porque eu costumo dizer que a gente tem muito do mesmo, né? Sim. Então, às vezes, eu chego num novo parceiro que me pergunta como é que é a English Path, Érica? O que você tem para oferecer para a gente? Eu falo, cara, eu tenho para te oferecer experiência. Se o teu cliente quiser ter uma experiência, a gente pode te oferecer. E aí você me fala qual é o perfil dele, eu vou tentar, né? Te dizer dentro das nossas possibilidades. Então, a gente sabe que o idioma é o foco principal desse intercambista, mas a gente entende que o intercâmbio em si não é só o idioma, né? Você tem que vivenciar, você tem que fazer coisas ali do destino que de fato vão te dar, né, aquela sensação de, poxa, eu vivi, eu tive uma imersão e de fato eu fiz um intercâmbio de troca, né, de cultura e tal. Então, a IP hoje vem se fortalecendo muito nisso, na experiência. A gente vem trazendo atividades fora da sala de aula, formas de incentivar o estudante a participar dessas atividades, porque a gente quer que ao final dessa experiência o estudante volte e fale, eu melhorei o meu idioma e eu também vivi muita coisa que me ajudaram, né, nessa conquista, né, de aprimorar ou melhorar o idioma. Uma coisa que eu sempre lembro quando me falam, quando eu falo da EP, enfim, é algo fora do centro. Dublin, fora do centro, Londres, opção fora do centro, enfim, né? Vocês têm algumas escolas que têm muito essa característica de estar em uma localização diferente, como você mesma colocou, Dublin, como eu disse, vocês estão, quase todas as escolas estão uma em cima da outra, bem no centrão, vocês estão numa região um pouquinho diferente, uma região mais residencial, mais low. Idem, Londres, né? Vocês têm 2 centros, enfim, mas isso é uma escolha ou, enfim, óbvio, tem, né, no caso de Londres tem a universidade que está lá, mas Dublin não, enfim, como que é essa coisa do fora do centro aí? Boa, Regis, ótima observação. Na verdade, isso é um pouco da história da EP, né? Porque a Global Education, na verdade, ela começou através da GBS, né, que é a nossa parte de Higher Education do UK. E o nosso, né, a pessoa que criou tudo isso, que idealizou tudo isso e que deu o pontapé inicial, teve uma oportunidade, né, de fazer uma faculdade na Inglaterra, e ele viu oportunidades e viu também uma deficiência de oportunidades para as pessoas que ficavam mais afastadas do centro. Então, aquelas pessoas que às vezes precisavam de algum lugar mais próximo, de algum lugar que oferecesse para eles um investimento menor, porque não está ali naquela região tão central que normalmente tende a ser um pouco mais custosa e tal. Então, ele decidiu que teria possibilidades de escolas em locais para as pessoas que não, né, tinham tanto fácil acesso. E também indo para essas outras áreas, a gente consegue trazer para o nosso estudante a oportunidade de ele viver como um local e não como um turista, porque a nossa ideia não é vender turismo, não é vender imigração, a nossa ideia é educação, né? Qual que é a frase lema, né, de todo o grupo? Changing lives through education. Então, a nossa ideia é sempre estar com a educação, é sempre trazer o acadêmico muito forte para o estudante,
mas tudo é um conjunto, né, Regis? Como eu falei desde o princípio. Claro. Se você tem o idioma, se você tem a experiência, uma coisa complementa a outra. Então, não adianta você estar ali no meio de todo mundo, onde tudo é igual, né? Às vezes você tem um estudante que ele quer isso. Cara, eu quero um lugar que tenha menos brasileiros, eu quero um lugar que, de fato, eu conheça as pessoas que são os locais, que são os nativos, né? Vamos dizer assim. E muitas vezes, quando você está nas áreas mais turísticas, mais centrais, você acaba não tendo isso, né? Então, sim, é proposital, né? Então, a gente fala que é uma carta na manga. Cada destino tem o seu diferencial. Acho que a gente pode, né, depois falar um pouco de cada nesse sentido. Mas sim, é uma estratégia que a gente quer, de fato, fugir da onde a boiada está indo, de estar sabe? todo mundo lá junto, né? Muito bom. E me diz uma coisa. Como que funciona essa coisa do Higher Education e do inglês, né? Você trabalha muito... Inglês não, desculpa, idioma. No idioma. Porque você trabalha muito mais focada no idioma, apesar de ter alguns, né? Tem certificado ali no Canadá, Sim. tem uma coisinha ou outra em alguns dos destinos, mesmo Dubai, né? Tem algumas oportunidades. Sim. E depois o link com o restante do grupo na parte de Higher Education, né? Exato. Como que funciona isso, inclusive nas experiências dos alunos? Boa, Regis, ótima pergunta. A gente vem hoje trabalhando muito forte nessa divulgação, né, dos programas de Pathways dentro da EP. Como o próprio nome diz, né, a gente é, de fato, o caminho. Então, aquele estudante que ainda busca uma qualificação, ainda precisa, talvez, atingir um determinado nível para adentrar, né, em um ensino superior internacional, a EP vem fazendo esse caminho, né? E tudo fica dentro do nosso grupo. Então, se a gente tem a Guedo com a parte do Higher Education, a gente tem a EP com essa questão dos idiomas. Então, a gente criou, dentro da EP, programas de Pathways. Então, a gente tem pacotes ali, onde o aluno consegue fazer uma preparação, caso ele não tenha ainda o nível mínimo. Você sabe que tem aquela questão, né, Regis? Do IELTS, da pontuação, sim, né? Então, tem muito estudante que ainda precisa um pouquinho, né, atingir um certo nível para entrar nas universidades. Então, a gente faz esse assessment e o que é muito legal é que a gente dá esse suporte para o aluno do começo ao fim, né? Então, tá tudo dentro do mesmo grupo. A gente consegue dar essa assessoria de uma forma ali que já fica meio que tá tudo em casa, legal, né? Eu, obviamente, e o Edu que tá comigo, a gente cuida da parte do language, né? E a gente tem a Flavinha, nossa querida, que está cuidando à frente da parte do Higher Education. Legal. E isso a gente tem em Dubai, muito forte, né? A gente tem em Malta também, é um destino que às vezes as pessoas não pensam em Malta como um destino para produto, né, de Higher Education, mas é um destino incrível, que tem diversos benefícios, inclusive, até para a galera que pensa em migrar, em ficar um tempo mais longo. Então, a gente também tem Malta como uma possibilidade. E a gente vem também trabalhando outros destinos. Muito provavelmente logo teremos, né, disponibilidade para receber alunos internacionais na Inglaterra. Então, o programa de Pathway é algo que a gente quer desenvolver cada vez mais forte na EP. Legal. E para quem ainda não tem esse pensamento de higher, porque talvez ainda precise desenvolver um pouco mais o idioma, a gente tem ali programas também que trazem para eles o inglês de uma forma até específica às vezes, né? Porque às vezes as pessoas não podem ficar um tempo muito fora, né? Um tempo mais longo fora. Então, poxa, eu queria ter uma especialização, mas eu queria algo de curto prazo, né? Então, existem programas de 1 ano, existem programas de 6 meses. Por exemplo, a gente tem em Dubai um programa de Business Diploma, que ele é de 6 meses. Então, essa galera que está ali terminando o ensino médio aqui, que ainda está meio, não sei se eu vou partir para uma faculdade, preciso ainda ver aquela preparação para o caminho profissional, a gente tem, né, programas muito legais que vão dar meio que um caminho aí para essa pessoa. Exato. Boa. Tem certificados mais curtos, profissionais, certificado de business, management, leadership. A gente tem programas também de digital marketing, que está super na moda, sim, né? Hoje em dia, cada dia mais crescendo. E nos programas de higher, existem vários programas também para essa era digital, né? Eles têm programas de TI, tem programas de cybersecurity, tem programas para inteligência artificial. Então, é uma expansão, um mundo de coisas, Regis. Então, a EP está presente, né, dentro dos vários destinos, tal, em alguns deles em que nós, brasileiros, temos a permissão para trabalhar enquanto estudamos, né? Então, Dubai, Irlanda.
E um que tem chamado muito a atenção é Malta, né? E vocês estão lá. Malta ainda é a sede, né? Ou não? Não Na necessariamente. verdade, não. Não. Se a gente falar do head office em si, Tá. é Inglaterra, é em Londres. ok. Tá É em no nosso Londres. destino de Londres, em Greenford, né? Que ele fica um pouquinho mais afastado. Perfeito. Mas hoje, se eu te disser, Regis, o destino que a gente mais tem estudante é Malta. Malta. É Malta. E a galera vai estudar mesmo ou vai só pra praia lá Você em Malta? acredita que vai? Você acredita? Estuda. Você acredita? Chega no fim do curso, tem quanto de presente? Mas sabe por que eles estudam? Obviamente, a gente tem uma galera, sim, que vai pelo estudo. Mas, Regis, a questão do visto ela é muito séria, né? A partir do momento que o estudante vai com visto de estudante, ele tem que ter uma tendency, né? Sim. E é de, ali, no do mínimo aceitável é 75%. E a base regular, 85%. 85%, né? Então, não tem como um estudante ter 85% de presença se ele, de fato, não está indo, né? Então, a gente sempre fala, olha, o nosso intuito é que você passe com 90, né? E 5 ou mais, Claro. né? Mas se porventura tiver algum, né? Imagina, 6 meses, pô, não faltar é difícil, né? A gente até entende. Mas a maioria, posso dizer que a maioria das pessoas vão sim, né? Aproveitam bastante do curso. E lembra que eu falei, a gente tem trabalhado muito forte nessa questão da experiência. Sim. Então, a gente tem criado coisas nas escolas que incentivam os estudantes a participar. Legal. Porque legal. ele vai ter algum benefício sobre isso. Boa. Então, isso é legal também. Eric Chess, a gente tem um quadro que é o TM Conecta. Boa. Né? O que é o TM Conecta? A galera... Perdão, o TM Responde, por enquanto. Ainda não responde. Que a galera manda perguntas pra gente. Né? A gente fala quais vão ser as escolas, né? Os representantes que vêm aqui pra gente conversar. E a gente recebeu uma pergunta no TM Responde. Visto de Malta. Aí, todo mundo quer saber. Olha a pergunta. E a pessoa... Eu espero ter entendido a pergunta. Tá. Porque a pergunta foi assim: como que eu faço para trabalhar em Malta? Mas assim, eu quero entender o que essa pessoa está perguntando. Como que eu faço para tirar o visto? Né? Porque teve mudanças e etc. Para estudar e depois poder trabalhar. Né? Porque a gente está falando de estudo, enfim. Boa. Vai lá. Muito importante a gente ter esse espaço aqui para falar sobre isso, Regis, porque o que a galera precisa entender? São 2 caminhos, né? São 2 processos, vamos dizer assim. Legal. Quando você vai para Malta com o intuito de trabalhar, hoje eles criaram hoje, né? Agora, nos últimos de um ano para cá, eles criaram uma regra de que se o estudante está indo no intuito de fazer um programa long term, ele tem a possibilidade de trabalhar, porém ele precisa aplicar para um visto. Legal. E esse visto ele vai aplicar no país dele. Então, falando aqui dos brasileiros, vão aplicar aqui no Brasil. Então, saiu, né, daquela coisa de viajar como um turista e tal, que ainda é possível, mas eles querem padronizar isso para o estudante já chegar lá com tudo feito. Então, hoje, um aluno que quer ficar em Malta para estudar e trabalhar, ele aplica aqui no Brasil. Legal. Existe um tempo mínimo que até então, porque eles mudam muito rápido as coisas, né? Hoje a gente está falando, quando for pro ar já mudou. Amanhã mudou. Mas, gente, hoje estamos aqui em junho de 2025. Eles dão um mínimo de pelo menos 15 semanas. Legal. Né? De curso de inglês. Quase Eriquinha, 3 meses e pouquinho. Aí me vem aquela 4, pergunta. né? Eriquinha, meu cliente quer 13. Meu cliente quer 14. Não, gente... Pega aí, 15 pra cima. Aliás, 16. Aliás, 24. Já né? A gente resolve. fala assim. Mas por quê? Vocês vão me entender por que eu tô falando isso. Boa. Porque o estudante vai fazer todo um processo de aplicação de visto aqui, Regis. Ele vai ter que juntar a documentação, ele vai ter que comprovar a renda, ele vai ter que fazer aquele processo de aplicação de visto. Como em todos os destinos, diga-se de passagem. Todos os destinos. Por isso que eu falo, gente, por que vocês Tem ficam nada tão diferente. assustados, né? Porque é novo? Porque vocês já estão acostumados com a Austrália, com os Estados Unidos, Claro. enfim. Então, esse processo é simples. Por mais que as pessoas ficam amedrontadas, é um processo simples, desde que você faça com antecedência. Tá, legal. Então, o que normalmente a gente fala, gente, 3, 4 meses antes, para o aluno ficar tranquilo, Boa. ele começa esse processo de aplicação. Boa. Por quê? Ponto principal, além da documentação que ele precisa juntar,
ele vai precisar mandar o passaporte dele, né? Então, ele vai para aquele... Passaporte físico, né? O físico vai para Malta. E o stamp desse visto é feito lá, pelo Identità, que é o órgão que padroniza, que faz o processamento desse visto. Tá. Então, vai para Malta, volta para o Brasil, vai para o estudante. Não dá para inventar né? Quero estudar semana que vem. Não dá tempo. Não dá. E não dá para inventar uma viagem no meio desse processo, porque o passaporte vai estar por lá. Então, primeiro ponto, aplicação de visto, tá, gente? Então, aplicação de visto. Eriquinha, quanto tempo um estudante fazendo inglês pode ficar em Malta com esse visto? Inglês é até o limite de 1 ano. Tá. Então, vamos colocar mínimo 15 semanas, 24. Né? Ou 24, 24. Né? Ou 24. Mas eu vou falar o 24, sim. Porque aí vocês vão entender, né? O porquê. Então, até o máximo 1 ano. Mas se quiser ficar mais tempo, ele vai ter que buscar outros caminhos. Estudando inglês, o idioma, até 1 ano, sim, tá? Então, aí entra a gente... Se 1 ano também não chegou num nível para mudar com a gente, ele vai ter que chegar. Não dá, vai né? ter, porque a gente tem a garantia da progressão. Mas, enfim. Então, assim, eu acho que esse ponto precisa ser entendido. Então, o visto é uma coisa. Claro. Então, o visto é um requisito para você virar, possivelmente, um trabalhador em Malta, tá? Então, vai para Malta com visto aplicado, bonitinho. Beleza. O trabalho, Regis, é outro processo. Por quê? Eles padronizaram isso em Malta. Então, quando mudou esse período essa questão do visto, de aplicar aqui no Brasil, existia um benefício. Quem aplica no Brasil já chega em Malta com visto aplicado, pode trabalhar desde o dia 1. Ok. Só que isso mudou recentemente. Então, quando falam de mudanças de visto e tal, essa é uma das. As pessoas que vão para Malta, mesmo com visto aplicado, legalmente... Foca aqui. Oficialmente trabalhando, né? Elas têm que esperar 90 dias de tempo contínuo de estudo em Malta para estarem elegíveis para trabalhar legalmente. Perfeito. Tá? Perfeito. Então, isso mudou. Então, não quer dizer que eu já viajei para Malta com o meu visto de estudante aplicado, eu posso começar a trabalhar, né? Então, legalmente existe esse processo, porque eles querem ver se de fato é um estudante genuíno, claro. Né? A palavra da vez, todos os destinos estudante genuíno, né? É isso. Todos os destinos têm sido colocadas porque até regras para a gente saber disso. Porque, Regis, até para os empregadores é uma forma, né, de saber se ele não vai ter que ficar trocando aquele processo. Porque o que acontece? Quando o estudante está elegível, então, findei aqui o meu tempo de 90 dias, estou estudando, bonitinho, legal, tem uma job offer, tem um empregador que está me oferecendo um trabalho. O que eles fazem? Uma aplicação em um órgão que se chama Jobs Plus, lá em Malta, para que esse estudante tenha o que eles chamam de Job License, que é a licença oficial, a permissão de trabalho para essa pessoa estar legalmente, né, trabalhando. Perfeito. Então, é assim que funciona dentro das regras. Então, para a galera que pergunta, posso trabalhar e tal, saiba que existem esses 2 passos, né? Então, primeiro aplicar para um visto, segundo como aplicar se fossem para dois documentos distintos e 2 processos distintos. As taxas são distintas. Então, uma vez que o estudante paga para aplicação de visto, quando ele vai aplicar para uma job license, ele também tem uma taxa a se pagar. Às vezes o empregador paga, às vezes é o próprio estudante. E saibam que, gente, cada job offer é linkada a uma job license. Claro. Se eu cheguei, tô aqui, 90 dias se passaram, consegui um emprego no Starbucks. Beleza, fui lá, apliquei, tenho uma job license pro Starbucks. E aí depois eu consegui um emprego num banco. Então, eu vou aplicar para qual job offer do banco. Então, eles cancelam aquele e muda. Então, outra taxa. Perfeito. Então, isso é regra de Malta. Parece um pouco, né? É uma coisa muito metódica, meio quadrado. Mas é assim que funciona. A gente tem que se adaptar às regras de cada país. Seguir, né? Exatamente. Cara, muito legal. Isso tem dado... Enfim, né? Malta, essa mudança... de aplicar no Brasil é meio recente, as pessoas têm insegurança ainda, né? Tem insegurança. Eu vejo a galera muito falando assim, Eriquinha, tô com medo de vender Malta e tal. Eu falo, cara, não tenha medo de vender. Eu acho que tudo que a gente explica aqui pro estudante, veja, esses são os pós e os contras, essas são as regras. Mas eu vi no blog do não sei do que, Cara...
você quer se arriscar, se você quiser, é por sua conta e risco, mas aqui eu estou te dizendo quais são as regras, né? Você vai chegar lá, existem, né? O brasileiro tem sempre aquela mania de dar um jeitinho, né? Existe? Existe. Mas a forma legal, né? E a escola como uma instituição responsável. Então, a gente vai transmitir o que é passado pra gente pelos órgãos legais de cada destino, né? Isso é um ponto também. A escola, ela tá envolvida nesse processo de visto, processo, né? A gente faz todo o agendamento. Na verdade, assim, Regis, o aluno, ele pode escolher, ele tem essa liberdade, se ele quiser fazer por conta, através, né, do órgão aqui do Brasil, que é o VFS, ele pode fazer por conta. A agência pode ser, né, meio que o intermediador também, então a agência também pode fazer, ou ele pode fazer com a escola. Perfeito. Então, tudo que nós fazemos, a gente vai colher a documentação, a gente vai fazer o check dessa documentação, se tá certo, se não tá certo, arruma isso, arruma aquilo, libera, marca o appointment para o estudante no VFS e aí ele vai lá para entregar a documentação e o passaporte. Não tem coletagem de biometria, né? Vai lá botar digital, nada. O que eles fazem hoje é tirar uma foto do aluno nessa aplicação face-to-face, mas também há a opção de fazer online. Então, quem não tiver, né, possibilidade de vir até São Paulo ou até alguma cidade... Aqui no Brasil é só São Paulo, não? Na realidade, não. Legal. São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Belo Horizonte. São 4 cidades. Perfeito. Mas quem não conseguir ir, eles têm a opção online também e a gente auxilia em tudo. Cara, incrível. Sabemos tudo do visto de Malta agora, só não sabemos por que 24 semanas. Não falei, né? Na verdade, eu falei, a gente que não pegou a sacada. A questão se você tem que esperar 90 dias para você estar trabalhar elegível, como é que você vai comprar 13 semanas, 15 semanas? É quase o limite ali, né? Exato. Então, pelo menos 24 vai te dar tempo de você ficar ali, né? Elegível mediante as regras para trabalhar legalmente, oficialmente. E mesmo com essas regras, querida, o aluno consegue trabalhar, porque ele vai trabalhar aí 2 meses a 3, né? Quando ele contrata um período de 24 semanas. Ele consegue nesses 2 a 3 meses aí, entre aspas, finais, né, dessa contratação, consegue trabalhar. É muito doido, né? Porque tem aluno que às vezes consegue oportunidades logo que chegam e aí esperam ali até que fique tudo, ou às vezes não esperam, né? Mas... Desliga a câmera. Né? Desliga a câmera. Mas legalmente falando, uma coisa que eu tenho visto muito legal são estudantes pedindo pra gente cancelar o visto porque eles conseguiram um trabalho formal ao qual esse empregador está oferecendo um work permit, né? Então, eles conseguem fazer essa mudança de status mediante uma oferta de trabalho. Então, a gente vê que quanto melhor, né, a preparação desse aluno, se ele tem um nível de inglês, de comunicação, né, se ele tem uma formação profissional. Então, a gente vê que Malta tem sido, sim, um destino que não só aqueles empregos que a gente fala mão de obra não qualificada, né, não desmerecendo nenhum tipo de trabalho, mas aquele né, trabalho que a gente vê muitas vezes trabalhar de cleaner, trabalhar num café, num restaurante e tal, acaba não sendo, né, uma exigência tão grande, mas a gente vê que tem pessoas conseguindo trabalho em banco. A gente teve uma estudante esses dias, conseguiu um trabalho em banco, galera trabalhando com administração, tem muitas empresas de jogos, né, online, tem a galera de cassino. Então tem muita coisa, tem muitas oportunidades que Malta tem oferecido, apesar de ser uma ilha pequena, que parece, né, que é muito, pequenininha, de fato, em termos de expansão ela mas ela é de possibilidades. E uma economia forte, foi uma das economias da Europa que mais rápido conseguiram se relevantar pós-pandemia, né? E aberta para intercambistas, para pessoas que vêm de outras nacionalidades e querem ter uma oportunidade de crescimento profissional e de vida no destino. A gente está falando aqui de uma rede, de uma escola, enfim, que tem destinos diferentões para estudar inglês. A começar por Paris e Berlim, que embora tenha o curso de francês, o curso de alemão tenha a oportunidade de estudar inglês. Dubai, que já é uma escola talvez das mais antigas de vocês. Vocês têm escola na Arábia Saudita e etc. Até Riad apareceu em Riad, aí, né? Nos centros. E aí também nos centros mais tradicionais de idiomas, como Toronto, Londres, né? Embora em algumas delas numa localização diferente. Mas se você tivesse que escolher uma escola para falar assim, qual escola eu falaria para um estudante brasileiro, para o estudante brasileiro?
Esse é o desafio. Boa. Essa foi bem maldosa, né? Com bem você, pelos gente. nossos vários anos de amizade. E eu gosto tanto de todos os nossos destinos. Eu falo que assim, Regis, a gente tem opções para todos os gostos, Legal. né? Eu sempre falo, às vezes as pessoas estão muito acostumadas com o famoso feijão com arroz e querem comer algo distinto, diferente. Então é a mesma coisa com questão de experiência. A EP vai ter sempre uma possibilidade em cada destino para aquele perfil diferente de estudante. Mas hoje, se você me perguntar assim, Eriquinha, aonde você tem menos brasileiros? Porque às vezes o estudante chega na agência e fala, pô, eu queria um destino né? que não tivesse tanto brasileiro e tal. Por exemplo, a gente tem na Inglaterra uma escola em Leeds, que fica ao norte da Inglaterra, que é uma cidade super bacana. Perfeito. É um destino universitário, que tem, né, coisa sim para se fazer. Não é uma cidadezinha do interior pequenininha, são mais de 800 mil habitantes. E é um destino que o brasileiro não conhece. Não está habituado. Não sabe, não está habituado. Fica 2 horas e 15 minutos de Londres. Uma ótima oportunidade para você pegar um British accent, assim, bem tradicional. É um destino mais barato. As pessoas, às vezes, têm vontade de conhecer a Inglaterra, mas ficam assustados com a questão da Libra, principalmente agora, né? Que o real está tão desvalorizado. Então, a gente tem Leeds como uma possibilidade de melhor custo-benefício. Acomodação, a gente tem acomodação que dá para, assim, você tá na sala de aula, você tá vendo seu quarto. Então, economiza com a questão do tempo, do transporte. Maravilha. Então, seria um destino que eu super indicaria. Eu fiquei uma semana em Leeds quando a gente foi conhecer a escola e eu achei sensacional, um destino seguro, tranquilo, que você anda, que você conhece as pessoas, que as pessoas te notam, né? Porque é uma coisa muito engraçada. A gente faz, às vezes, muitas viagens, você sabe disso. E a gente, às vezes, é só mais um turista no meio da multidão, né? E eu tive a oportunidade de sentar num café em Leeds e ter uma senhora que veio conversar comigo e tal. Ela me percebeu diferente, né? Eu não devo ter cara de latina, né? A gente quase não parece. E foi legal, porque ela falou, olha, conheço vários estudantes, né, que vêm para cá universitários, mas são estudantes que são ingleses, né? Que estão para fazer a faculdade. Mas os intercambistas brasileiros aqui eu nunca tinha visto, assim. Então, foi muito legal. Então, eu acho que o estudante brasileiro, talvez ele sinta falta, às vezes, né? De ser notado, de ser ali uma pessoa que está num destino que ele consegue se conectar com quem é de lá, né? Muito legal. Então, acho que seria um destino que eu falaria para as pessoas, olha, dê uma olhadinha. E você falou a palavra que a gente vai chegar agora, que é o TM Conecta. Boa. Esse sim, o nosso quadro de perguntas e respostas rápidas. Bora lá? Tô pronta. Um conselho. Planeje. Sempre, Regis. O que a gente vê muitas vezes, as pessoas viajam sem planejamento algum, né? Sem planejamento financeiro, sem planejamento de, assim, simplesmente olhar no Google, né? Cara, amanhã eu tenho que estar na escola às 8h45 da manhã. Meu caminho o cara infeliz. não leu a carta, a gente mandou até o link, é só clicar e olhar. Gente, planeje tudo com antecedência, que aí dá tudo certo. Boa. Uma conquista. Regis, olha, posso dizer, aí vou puxar a sardinha da EP. Bora. Né? Com apenas 3 anos de operações e tal, nós ganhamos o ano passado o prêmio Star Awards de melhor Chain School, né? Para escolas de rede ali, até 10 destinos, né? E hoje temos mais que isso. E vou dar um spoiler que a gente já é finalista também agora para esse ano, incluindo os programas de juniors. Summer Camp, Winter Camp. Então, a gente está bem feliz, bem contente, orgulhoso dessa conquista. Muito legal. Uma descoberta. Descoberta, Regis, eu costumo dizer que, assim, destinos que a gente pensa que são tradicionais, às vezes nem sempre são os destinos que todo mundo procura, né? E nem sempre é o que vai ser melhor para o estudante. Então, acho que quando a gente fala de descoberta, a gente fala de abrir um pouco a cabeça, né? Abrir um pouco a mente para diferentes oportunidades. Então, acho que a gente descobriu ao longo desses 3 anos que o intercâmbio ele é hoje para qualquer perfil de pessoa, né? Então, esses paradigmas que a gente tinha aí, que é só para gente jovem e tal. Hoje a gente tem, por exemplo, em Malta, um destino que a gente tem 20% dos nossos alunos 40 a mais, tem estudantes 50 a mais. Eu tenho um grupo chegando agora em setembro com estudantes de mais de 70 anos. Uau. Olha isso. Muito show. Então, a gente descobriu que é isso, gente. O intercâmbio abre, né, possibilidades para tudo e quebra paradigmas. Muito bom. Uma lembrança. Uma lembrança?
Ai, meu Deus. Quando eu fui intercambista? Boa. Eu acho, gente, que uma coisa muito legal desse nosso mundo do intercâmbio, e é importante as pessoas que estão nos assistindo saber, que tanto, né, vocês, parceiros que estão aí do outro lado, aconselhando esses estudantes e tal, quanto nós que estamos aqui na representação dessas instituições, já vivemos esse anseio de ser um intercambista, né? Então, a gente sabe o que é que a pessoa pensa em relação ao planejamento, às vezes, poxa, é o sonho da minha vida, é o dinheiro da minha vida, né? Às vezes a pessoa vende a única coisa que tem para investir nesse sonho. Então saibam, gente, que de fato a gente está aqui não por acaso. A gente já teve aí do seu lado também, a gente sabe como é que é. Então é importante falar. E a última, uma história. Uma história... Ai, Regis... Gente, uma história pessoal ou uma história... Uma história. Olha, vou contar uma história muito legal de um estudante que está com a gente hoje. Inclusive, quem for estudar com a gente em Malta vai conhecê-lo. Legal. O ano passado... Não, finalzinho... o ano passado completou um ano já. Eu olho muito os bookings que entram pra gente, né? E eu vi um nome diferente. Rogério Strufaldi. Eu achei diferente, fui olhar... Era um senhor de 65 anos indo fazer um intercâmbio de 12 semanas com a gente. Legal. Malta. Uau. E ele escolheu Host Family. Jamais a gente indica casa de família em Malta para um, né? Então, ainda mais para um senhor. E aí eu falei, cara, não vai dar certo. E eu tenho muito esse feeling, né? Falei, gente, me conecta com a agência que vendeu, eu quero falar, porque vamos pôr numa residência, não vai dar certo. Gente, resumindo a história... ele não queria, foi escolha dele. Ele queria uma casa de família. Boa. Ele queria. E aí eu falei, não, faz uma chamada, deixa eu falar com ele, não vai dar certo, tal. Falei. E no final das contas ele foi para Campus Hub, que é a residência que a gente trabalha e tal. Ele amou. Ele fez uma extensão do curso dele, então eram 12, passou, né, para mais tempo. E hoje, já tem mais de um ano, o Rogério é um funcionário, né? É parte integrante da English Path Malta, ele faz parte do nosso staff. Se você entrar no nosso Instagram, você vai sempre ver um senhor bigodão assim. É ele. Boa. Então, é uma história muito legal, porque a gente fala que as pessoas, né, às vezes pensam, poxa, eu sei o que eu quero pra mim e tal, e a gente vai ali ajudando, vai meio que, né, construindo junto, assim, o caminho melhor para aquela pessoa. E pode ser uma mudança de vida, né? Uma mudança de chave. Nossa. Ele tá lá, não volta mais. Tinha uma namorada aqui, eu não sei o que aconteceu, mas tá super vivendo bem lá e é meu braço direito, com certeza. Todos os brasileiros que às vezes eu preciso de um suporte mais uma ali. Ajuda, ele é o paizão da escola. Perfeito. Uma história muito legal. Baita história. E aí, para finalizar, para você, o que é para a vida toda? Ai, Regis, a experiência que a gente traz depois de um intercâmbio, né? Eu acho que, assim, eu não consigo nem descrever ninguém ou te contar sobre alguém que viajou para fazer um intercâmbio e voltou igual, né? A gente sempre evolui muito, muito. Isso eu falo por mim, né? Quando fui fazer, às vezes nunca tinha viajado, nunca tinha tido isso na minha família, não é, né? Minha família não é uma família das pessoas que já fizeram essa experiência. Então eu fui meio às cegas, né? E, cara, hoje eu conheço 17 países, né? Graças a Deus. Abriu portas para trabalhar com o que eu trabalho hoje, né? Ser representante de uma instituição. Então, eu tive desse lado e hoje eu consigo, né, ajudar pessoas a realizar esse sonho. Então, de fato, é para a vida toda. Eu falo que eu quero continuar trabalhando com isso até eu ficar bem velhinha. Porque é um trabalho que a gente tem paixão de fazer, né? Muito. As pessoas, Eriquinha, você fala tão, né, com carinho e tal. Porque, de fato, eu amo muito o que eu faço. Boa. Eu acho que é, assim, uma coisa que é pra vida toda. Quando as pessoas me mandam mensagem pra mim e falam, obrigada que você me ajudou e tal. O próprio Rogério falou esses dias. A gente tem o Léo também que trabalha com a gente lá em Malta, que a gente ajudou também. Passou por uma dificuldade pra viajar. Eles sempre falam, muito obrigada por ter falado, muito por bom. ter ajudado. Então, é pra vida toda. Vou guardar isso pra sempre. Show. Beijo. Obrigada. Obrigado. Agradecendo super a Érica, da English Path, agradecer também a nossa audiência. Não se esqueça, então, de se inscrever lá no canal, curta, compartilhe o nosso vídeo, ativar o sininho.
Não, pintou uma dúvida, quer fazer uma observação, coloca lá no comentário aqui embaixo do vídeo, que a gente depois também manda pra Eriquinha. Querida, mais uma vez, beijo. Obrigado. Obrigada, e a gente se despede pra aquela galera ali no meio, ó. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigada, gente. Tchau, tchau.